para o exílio na Babilônia décadas antes. Então, nessa época, Jerusalém já tinha sido invadida, o templos destruídos, muros queimados, cidades arruinadas, né? Mas aí houve o Império Persa e ele dominou toda a Babilônia. E aí alguns judeus começaram a voltar para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e depois também de Esdra. E todo o templo foi reconstruído, né? A cidade foi reconstruída, mas os muros continuavam caídos. E aqui está algo muito profundo. Muitas vezes na nossa vida tá tudo funcionando, né? Mas nós ainda não temos os nossos muros reconstruídos. Porque muro, ele significa proteção. Muro significa que nós precisamos de algo para nos proteger daquilo que nós estamos construindo dentro de nós. E aqui a fé, né, daquele povo precisava de proteção, porque aquela fé já tinha sido firmada, aquele povo já amava Deus, né? Mas precisava ter uma nova estrutura, porque a estrutura daquele povo tinha sido quebrada. E quem era Neemias, né? Nós estamos aqui no livro de Neemias. Quem era Neemias? Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, né? Neemias, ele trabalhava dentro do palácio persa. A palavra diz que Neemias era um homem de confiança do rei. Neemias não era sacerdote, Neemias não era profeta, não era líder religioso, era um copeiro, um administrador ali, né, junto ao rei. Isso é muito importante porque o livro de Neemias não é apenas espiritual. O livro de Neemias é um livro organizacional. Nós vamos aprender sobre organização, sobre liderança na prática, estratégias aplicadas para que a gente possa crescer e avançar. Então, o que significava o muro naquela época? O que significa muro naquela época e o que significa muros hoje também, né? Muro representava naquela época proteção contra os inimigos, né? Existia uma identidade nacional, uma segurança, uma estabilidade econômica, né? Honra do povo. Uma cidade naquela época sem muros era uma cidade envergonhada. E Neemias não suportou ouvir, né, que Jerusalém estava exposta, né, sobre essa situação. E ficou, né, parado diante daquilo que ele ouvia. E o que isso tem a ver com essa conexão dos nossos 13 dias? Né? Esses 13 capítulos vão mostrar todo o processo. Não apenas para levantar muros, mas organizar pessoas, enfrentar oposições que vêm contra a nossa vida, manter a pureza depois da conquista. Neemias é um manual de reconstrução, com disciplina e sabedoria. Né? Então, Jerusalém estava no templo, com o templo em pé. Tudo estava funcionando dentro dos muros, mas aqueles muros que deveriam estar de pé estavam caídos. Talvez hoje você tenha fé, mas ainda precise de reconstruir a sua estrutura. Amém? Então vamos orar por esse dia de hoje, por essa palavra aqui que está no livro de Neemias, pedindo, né, que o Senhor fale conosco nesses 13 dias. E eu quero orar, né, com você. Nós começamos esses 13 dias, primeiro, Senhor, reconhecendo que nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui não porque nós somos curiosos, mas porque nós precisamos de reconstrução. Pai, nós sabemos que existem áreas de nossas vidas que estão em ruínas. Existem áreas nas nossas vidas que os muros estão caídos. Áreas, né, onde as portas estão queimadas. E nós não queremos, Pai, mais ignorar essas áreas, Pai. Nos dá, Pai, sensibilidade. Tira de nós, Pai, toda indiferença, toda desculpa, toda procrastinação, todo medo de olhar para o que precisa ser restaurado. Pai, em nome de Jesus, que nesses 13 dias nós possamos aprender sobre disciplina, sobre sabedoria, sobre constância. Que não seja apenas um devocional, mas que seja um marco de alinhamento para abrirmos nosso coração a Ti, Pai. Abrirmos nosso coração, Pai, para nos entregarmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita, que o povo não entrou, hein, Laila? Rapaz, esse povo é assim. Deixa eu desabilitar aqui a sala de espera. Se alguém entrar,
Não precisa. Deixa eu ver. Não consegui. Amém. Pronto. Então vamos lá, né? Estamos nós aqui, né? E Deus quer falar conosco. Deus quer falar o nosso coração, né? Depois a gente vai postar lá no grupo. Mas Deus quer falar, né, conosco que estamos aqui, né? Que já chegamos aqui neste lugar. Deus quer falar sobre reconstrução. Reconstrução dos muros, né? Então, nós vamos começar a leitura do livro de Neemias, né, entendendo que não é apenas um livro espiritual. Neemias é um livro que fala de organização, é um livro que fala de reconstrução. E talvez hoje você está precisando reconstruir algumas áreas da tua vida que estão paralisadas, arruinadas, áreas que estão precisando de estrutura, estão precisando de constância, estão precisando de uma disciplina para que você tenha êxito e resultado. E o livro de Neemias nos ensina sobre isso. E hoje, nesse primeiro dia, né, do livro de Neemias, esse primeiro capítulo desse livro maravilhoso do livro de Neemias, né, nós vamos falar sobre como Neemias agiu, né, como foi que Neemias agiu diante, né, da notícia que chegou até ele, né? Então, antes de nós entrarmos nesse capítulo, eu quero que você feche seus olhos por um instante, que você respire e expire. Eu quero que agora você pergunte ao Espírito Santo qual área da tua vida os muros estão caídos. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar. Eu vou pensar aqui também das áreas que eu preciso reconstruir. Você pensa aí. Pode ser a constância com Deus, pode ser o seu casamento, pode ser uma disciplina pessoal, pode ser sua vida financeira, profissional, emocional, propósito. Mas deixa o Espírito Santo te conduzir. Chorecanta, Ramanais, Espírito Santo. Fala aos nossos corações nessa manhã. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Repita comigo agora. Eu não vou mais ignorar o que precisa ser reconstruído. Diga, eu não vou mais fugir do processo. Eu vou permanecer nesses 13 dias. Diga, eu vou construir essas áreas que o Espírito Santo me mostrou com disciplina, sabedoria e constância. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, agora que você já sabe que área você precisa de reconstrução, nós vamos entender como a reconstrução começa. Porque o livro de Neemias, ele nos ensina algo poderoso. No capítulo 1, ele fala que a reconstrução, né, vai começar não quando nós vamos lá colocar tudo em prática, agir, mas aqui Neemias nos ensina algo poderoso. Lá no capítulo 1, né, versículo 3, a palavra diz que o restante estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas arruinadas. Aqui nesse primeiro momento dessa palavra, Neemias nos ensina sobre a disciplina de sentir antes de agir. A palavra diz que Jerusalém estava, né, de pé, né? O altar tinha sido reconstruído, a cidade, mas os muros ainda estavam arruinados e destruídos. Estavam caídos. E sem muro, a cidade estava, primeiro, vulnerável a ataques. A cidade estava economicamente fraca. E uma cidade que não tinha muros era uma cidade envergonhada diante das nações. E trazendo para o dia de hoje, né, a questão dos muros, muitas pessoas têm fé. É o templo de pé, mas vivem sem estrutura. E isso quer dizer que os muros estão no chão. Tem altar, mas não tem disciplina. Tem oração, mas não tem constância. Tem promessa, mas não tem organização. Qual área da sua vida hoje está sem muro? Pode ser uma finanças desorganizada, emoções descontroladas, falta de uma rotina espiritual, talvez relacionamentos que você tem que são vulneráveis.
Reconstrução começa quando você reconhece áreas da tua vida que estão em ruína. Então, aqui Neemias, ele nos ensina que primeiro nós precisamos de disciplina de sentir, porque no versículo 4, ele diz assim: tenho ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu Deus! Neemias era copeiro do rei. Ele estava ali seguro dentro do palácio persa, mas a dor de ele saber que a cidade estava sem muros, ele não conseguiu ignorar isso. Mas ele nos ensina algo poderoso, a sentir primeiro, né? O desafio hoje é nós não nos anestesiarmos diante de situações que nós percebemos. Nós já oramos, falamos com Deus. Deus mostrou para mim, para você, áreas que nós precisamos reconstruir. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida anestesiada, uma vida distraída. Quando algo dói, em vez de nós encararmos aquilo que precisa de solução, a gente se distrai para não sofrer, para não sentir a dor. Ou nós culpamos alguém, ou nós nos justificamos, ou nós fingimos que não é conosco. Mas quem quer reconstruir precisa sentir. Neemias sentiu a dor de ver os muros caídos. E hoje eu te convido a sentir a dor de ver áreas da tua vida que estão arruinadas, que estão caídas, de que você precisa reconstruir. Hoje, nesse primeiro dia, esse primeiro dia não é um dia de agir. Hoje é o dia de sentir, é o dia de você ter consciência, de você perguntar, né? O que está quebrado que eu preciso encarar? O que está quebrado que eu preciso encarar verdadeiramente para que eu consiga a reconstrução desta área? Pare por um tempo e pergunte: o que eu preciso reconstruir? E antes de reconstruir, você precisa sentir até as dores. Sentir a dor de olhar para isso que precisa de reconstrução e sentir a dor, né, de ver que isso está no chão. A segunda coisa que o livro de Neemias nos ensina ainda neste primeiro capítulo, ele nos ensina sobre a disciplina de oração antes de ação. Ele diz no versículo 4, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu Deus, Neemias ficou o quê? Buscando direção. Ele não foi primeiro falar com o rei, ele foi primeiro falar com Deus. E talvez o desafio de hoje seja você, antes de agir, orar. Antes de qualquer coisa, você precisa discernir, entender, pedir direção. Antes de buscar a direção, você precisa pedir direção. Talvez você encontre respostas que você tanto tem buscado. Talvez você tenha alguns resultados, como desorganização emocional, espiritual. Aquilo que você vai orar e Deus vai te mostrar, Ele vai te dizer o que você precisa fazer para que seja reconstruído os teus muros. E antes de tomar qualquer decisão essa semana, você vai orar. Deus vai te mostrar, o Espírito Santo vai te mostrar áreas da tua vida que você precisa reconstruir. E você, antes de tomar qualquer decisão, você vai orar sobre essa área. Você vai anotar no seu caderno, você vai anotar no seu celular, onde você quiser. Você vai anotar aquilo que Deus está te mostrando. E antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, você vai orar sobre isso. Amém? E a terceira coisa que o livro de Neemias nos mostra ainda neste capítulo, ele fala sobre a responsabilidade. Sabe por quê? Porque Neemias fala num versículo 6 e 7, eu e a casa de meu pai pecamos. Ele não diz assim, o meu pai pecou, né? Fulano pecou, alguém pecou. Ele fala, eu e a casa do meu pai pecamos, né? E Neemias, né, nos ensina aqui que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, né? Nós precisamos saber que a culpa muitas vezes não é do pai, não é da mãe, mas que nós também temos uma culpa, mesmo que eles tenham pecado, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, né? Muitas vezes nós culpamos pessoas e situações. Então,
Pare de perguntar quem fez isso comigo. Pare de perguntar aquilo que fizeram comigo, me machucou, então a culpa é de fulano, ou de quem foi a culpa. Comece a perguntar o que eu preciso ajustar em mim. Reconstrução começa na responsabilidade de nós assumirmos a nossa culpa. Mas Neemias, ele também nos ensina ainda nesse capítulo, que se nós nos convertermos, né, se nós nos achegarmos a Deus, ele vai restaurar, né, aquilo que precisa ser restaurado, mas se houver arrependimento de verdade. E o desafio de hoje é nós sabermos o que precisamos reconstruir. Pedirmos perdão das nossas falhas, das nossas culpas. E pedir para que Deus nos lembre, né, que também existem promessas. Promessas sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre a nossa história. Então, Neemias, ele nos ensina muito sobre, antes de agir, antes de buscar reconstruir as áreas de nossas vidas, é reconhecer quais áreas, orar pedindo a Deus que ele fale conosco, nos mostre e que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados, dos pecados dos nossos. Então, Neemias 1 é reconstrução que começa na consciência. Então, eu te convido, antes de querer levantar muros, que você levante a sua maturidade e que você entenda que Deus, ele vai te ajudar a reconstruir essas áreas que precisam de reconstrução. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha recebido dessa palavra antes de nós orarmos aqui a nossa oração final para esse dia de hoje, né? É uma palavra curta, mas o Senhor, tenho certeza que tem falado, né, ao coração de quem está assistindo aqui, quem vai ver depois, mas eu tenho certeza que a reconstrução da tua vida, das áreas que estão arruinadas, que estão caídas, começam hoje. E eu profetizo em nome de Jesus que toda a área que foi devastada, que parece que não tem mais jeito, hoje o Senhor começa a reconstruir. Eu declaro nesta manhã que tudo aquilo que foi ruína, Deus vai levantar como um muro de proteção sobre você. Feche seus olhos, se você puder. Eu quero orar por você, para a gente fechar esse momento. Senhor, nós reconhecemos nossas ruínas. Diga para ele, Pai, nós reconhecemos as áreas de nossas vidas que nós precisamos, Senhor. Nos ensina, Pai, neste dia de hoje, exatamente no dia de hoje, a sentir, a orar e assumir os nossos erros. Ensina, Pai, também a confiar que existe uma promessa sobre as nossas vidas, Pai. Que a reconstrução não comece fora, mas que a reconstrução comece dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos. Começa a reconstrução dentro de nós. Amém. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos chamar esse povo que não entrou hoje. Mas amém. Você que está aqui, que você possa ter recebido, né, essa palavra, que você possa aplicar essa palavra. Hoje é dia de pedir, hoje é dia de sentir, porque Deus vai agir nesses 13 dias. Amém? Deus abençoe. Um beijo, Valéria. Seja muito bem-vinda. Um beijo, Laila. E até amanhã. Deus abençoe. Um beijo no